Boa noite. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Sandra Lima. Estou aqui para abrir esse espaço hoje com vocês, para o concurso de vocês, tá certo? Então, vou começar aqui. Já estava aqui falando, porém, né, não tinha me apresentado. Meu nome é Sandra Lima, certo? Eu sou professora de língua portuguesa já há 23 anos. Eu estou na educação. Na verdade, eu estou bem antes, né? Mas, formalmente, como a gente diz, de carteira assinada, já são praticamente 23 anos, completo agora, em fevereiro. E sempre com língua portuguesa. Eu sou formada em letras pela Universidade Regional do Cariri, sou especialista em língua portuguesa também pela URCA, sou especialista em gestão da educação pela UVA, aí de Sobral. Eu fiz essa especialização em 2013. Os professores, né, da UVA, era uma parceria que nós tínhamos aqui no município, e eu fiz a especialização, né, junto aí à UVA. Sou mestre em educação profissional e tecnológica, certo? Eu estou nesse ramo de concurso desde 2009, né, trabalhando com vários cursos aqui na região do Cariri, e estamos, né, nessa batalha, né, preparatória, porque o cursinho, né, preparatório é uma batalha, porque, infelizmente, né, não se tem ainda a cultura de uma preparação mais extensiva, né, os cursos, em geral, eles são curtos, intensivos, né, as pessoas esperam o edital sair para começar a estudar, e aí só depois tomam consciência, né, do quão poderiam ter rendido mais, né, se viessem estudando com antecedência. Então, desde já, eu deixo aqui o recado, né, da importância de vocês fazerem uma preparação, né, mais específica. Hoje em dia, português, eu gosto sempre de lembrar esse detalhe, português tem sido diferencial nos concursos. Por quê, professora? Porque muitos de vocês que estão aqui dominam, né, a sua específica, né, didática. Quem é do Fundamental 2 domina, né, a sua disciplina, e deixa de lado, como todo mundo, que não é incomum, né, quem não trabalha com a língua portuguesa no dia a dia, não tem essa necessidade de estar estudando e fazendo essas análises, porque o que hoje dificulta um pouco a prova do concurso é porque, na verdade, é a gramática pura, né? Na prática, é uma análise, né? As bancas têm pesado muito hoje, né, pela questão da análise sintática, pela gramática contextualizada, e muitos dos que estão aqui, eu tenho certeza, são, né, têm mais ou menos a minha idade, e aí nós estudamos numa época em que a cobrança era diferente, né? Então, a gente tem que se adaptar. São duas, na verdade, são dois desafios, né? Voltar a estudar língua portuguesa, coisa que tem muita gente, principalmente da área das exatas, né? Deixou de estudar há muito tempo, focado ali só na sua disciplina, e acostumar-se com esse estilo de prova, né, que é bem diferente, né, do que quem estudou, quem esteve nos bancos de sala de aula há 20, 30 anos atrás, né, vai sentir, sim, essa diferença, certo? Mas, né, é por isso que vocês estão aqui, é por isso que nós do IB Concursos, né, estamos aqui para fazer essa orientação, né, para dar esse norte para vocês, né, porque estudar para concurso não é só pegar, né, no caso da língua portuguesa, não é só pegar uma gramática, né, e estudar. E ainda vou mais adiante.
mesmo na específica, tem gente com o microfone ligado. Mesmo na específica de vocês, tá? Um recado que eu dou é: não estudem somente lendo, gente. Estudar para concurso é principalmente resolver questões, e, se possível, questões da banca, né? Porque você vai se acostumar com a linguagem da banca, com o nível da banca, certo? Então, até sua específica, né? Se você tiver como, procure baixar as provas, tenham essa ideia de como é o nível de cobrança da banca, né? Porque às vezes a gente confia que domina a disciplina, né? A específica, mas, como eu falei há pouco, não está acostumado com essa linguagem, né? Do mundo dos concursos, e aí tem que se acostumar com os enunciados, né? A forma que cada banca vem cobrando. Daí a importância de estar no curso preparatório, né? E a gente faz toda essa análise para vocês, né? A gente vai avaliando as provas anteriores, e a partir disso a gente tem uma noção do que a banca vem cobrando com frequência, então a gente vai trabalhar em cima dessas possibilidades, porque, sendo bem honesta com vocês, né, não dá para, nesse curto espaço de tempo, nós vermos todo aquele conteúdo que está lá. Por que que não dá, professora? Ali é uma gramática inteira, né? A vida escolar inteira de vocês. Então, a gente vai, de forma mais sucinta, né, passar pelos pontos importantes, e a melhor maneira da gente fazer isso é indo resolver, né, questões da banca, certo? De uma maneira mais direcionada, né? Então, dá para a gente, semanalmente, e focando, né, naqueles conteúdos que são mais importantes e mais cobrados pela banca, certo? E aí vocês têm uma responsabilidade dobrada, né, que é fazer a parte de vocês, né? Estudar aquilo que não dá tempo, né, ou que aqui no cursinho a gente vai, né, ver de forma mais superficial. É importante lembrar, eu sempre gosto de dizer isso para o meu aluno, o cursinho, ele é só 10% da preparação de vocês. Mas se vocês seguirem as nossas orientações, vocês vão estar aí com 10% da coisa. Oxe, professora, só isso? Só, porque 90%, né, é você no seu dia a dia, no seu aprofundamento dos estudos, né? E aí, vocês vão ter um direcionamento, né? Isso é muito importante e faz toda a diferença. E aí, desde já, né, eu quero valorizar o fato de vocês terem um curso, né? Dentro do estado de vocês, o IB Concursos, né, já tem toda uma tradição nessa preparação, principalmente agora, depois da pandemia, nós focamos nas turmas online, né, e aí a gente tem toda uma equipe preparada, né, que se dedica, que estuda a banca, professores que vocês têm acesso, né, isso faz toda a diferença, diferente de você comprar um curso a nível nacional, e aí eu não estou desmerecendo os cursos a níveis nacionais, nós temos cursos muito bons, né, mas eles não estão preocupados com o preparatório, né, das prefeituras do interior. Então, né, nós aqui dentro do nosso estado temos sim essa preocupação de fazer todo um estudo da banca, e isso, né, já ajuda, né, no trabalho de vocês, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui o meu material, vou começar apresentando uma das provas, né, a banca elaborou da Prefeitura de Quixeramobim, certo? E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa estrutura, vou falar um pouquinho, né, dos conteúdos mais cobrados, claro, e a gente vai, né, resolver as questões que estão lá. Ah, professora, mas a gente não estudou nada ainda, mas vocês vão perceber, né, que algumas questões vocês vão conseguir resolver sim, né, pelo conteúdo, pela
a bagagem que vocês têm, né? Todo mundo aqui passou pela escola, estudou gramática, então, assim, muita coisa está somente adormecida, vocês vão perceber isso, tá? Ao longo dos nossos estudos, tá bom? Fiquem à vontade, gosto sempre de lembrar isso, fiquem à vontade para perguntar, eu só peço que, por favor, quando alguém quiser ligar o microfone, né, alguém esteja falando, o outro, por favor, aguarde, quem queira falar também, certo? Mas pode ligar o microfone, ou vocês têm um recursozinho de uma mãozinha, né? Pode levantar a mão, tá? E aí eu paro e pergunto, me dirijo a quem queira, né, porventura, falar alguma coisa. Vejam, nós já temos 53 pessoas na sala, que coisa boa, né? Sejam todos muito bem-vindos ao IB Concurso, tá? Eu sou a professora Sandra Lima, de língua portuguesa, estava aqui já fazendo algumas orientações, mas agora nós vamos, de forma mais direta, né, ver um pouquinho sobre a banca, tá? E os conteúdos que a banca tem priorizado, né, nos últimos certames que ela elaborou, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela, certo? Vocês, olha, só um minutinho, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se está compartilhando. Não. Só um minutinho. Qualquer problema com relação à imagem, o som, vocês, por favor, né, nos diga, tá? A gente vai apresentar agora. Só um minutinho, tá abrindo aí a tela. Bom, vocês têm aí, né, tem o nome apostila, porque, na verdade, essa capa é a capa que vai ser usada, né, para o material apostilar de vocês, mas, né, por enquanto, é somente, né, um TD. Tá? Essa prova foi aplicada em 2019, né, pela banca, certo? O S, né, assim como as nossas universidades aqui do estado, o URCA, o UFC, né, a própria UFC também na elaboração dos seus concursos, elas são muito fiéis, né, aos padrões que elas, né, que elas vêm seguindo, certo? Dentro dessa linha da análise sintática e contextualizada, né? São provas que exigem de vocês uma reflexão, né, sobre o texto, certo? Não é somente a leitura por si só, vai exigir uma reflexão, uma análise, e essa gramática que a banca vem cobrando é também uma gramática, quando a gente diz contextualizada, né, vocês vão perceber que em todas as questões ela vai fazer referência a determinadas linhas, a determinados trechos do texto, né? Daí a necessidade de, vez por outra, ter que voltar no texto para conferir os elementos que a banca vem sugerindo dentro dos enunciados, tá bom? A banca tem trazido textos longos, então, é um texto que nós temos aí, na verdade ele está em colunas, né, mas de toda forma é um texto longo, né, vocês vão ter aí mais ou menos 130 linhas, né, 136 linhas, né, se fosse numa coluna só, de toda forma seria um texto extenso, então requer uma leitura atenta, certo? Em seguida, né, como eu já falei, essa prova, ela tinha 15 questões, certo? Mas aí eu só peguei 9 delas, porque o nosso tempo é curto, é apenas 1 hora para a apresentação, e eu sei que vocês, né, vão ficar conosco, né, vamos criar aí esse vínculo, para que a gente possa, né, trabalhar aí ao longo desses 3 meses, e no final das contas, ver todo mundo aprovado, né? Nós estamos aí, o IB Concursos, com ótimos resultados nesses últimos concursos, Prefeitura de Iguatu, Prefeitura de Acopiara, Prefeitura de Abaiara, né, Polícia Civil, então, assim, nós temos, né, já toda uma história, certo? Então,
acreditem, confiem, certo? Que vocês estão em ótimas mãos, tá? Vamos então lá. Vou começar a leitura do texto, tá bom? E vou fazer essa leitura com vocês, porque o texto é longo, então eu não vou deixar vocês no vácuo, em silêncio esse tempo todo, lendo o texto, até porque eu preciso ir passando. E aí, no decorrer, né, das questões, eu vou explicando aquilo que se faz necessário. Tá? Eu quero só deixar claro que eu trouxe a prova hoje, o pessoal que está aqui, né, que não tem uma base sólida em língua portuguesa, não se preocupe, porque a partir da próxima semana, quando o curso for começar, de fato, quando nós formos, né, iniciar os nossos trabalhos, nós vamos seguir um roteiro de pré-requisitos, tá? Nós não vamos só ficar resolvendo questões em 3 meses. Dá para a gente trabalhar aí uma sequência de conteúdos, claro, sempre trazendo questões da banca, mas vai dar para a gente trabalhar as bases, né, que é a morfologia, certo, da nossa gramática, e dar as orientações em relação aos principais conteúdos dentro da análise sintática. E outros conteúdos também que se façam, né, necessários, tá certo? Então, vamos lá. O nome do texto, né, é a reforma da Previdência, uma pergunta, na verdade, né? A reforma da Previdência pesará mais sobre os mais pobres ou os mais ricos? Tá? Salientar. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem repetido que a nova Previdência irá remover privilégios e reduzir as desigualdades entre as aposentadorias do setor privado e público. Já a oposição argumenta que as mudanças atingirão principalmente os mais pobres. Mas quem, de fato, vai ter de encarar mudanças com a reforma que está no Congresso? Para destrinchar algumas das mudanças mais polêmicas propostas pela reforma, o El País, é o nome de um jornal, né, escutou 3 economistas, Paulo Tafner, um dos maiores especialistas em previdência no país, o pesquisador Marcelo Medeiros, vinculado à Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e Denise Lobato Gentil, professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, contribuição maior para funcionários públicos e da iniciativa privada. Dentre as diversas mudanças, há um consenso entre os especialistas de uma medida que ajudará a melhorar a distribuição da renda. A criação de alíquotas de contribuição progressiva para o setor privado e os servidores. Hoje, os empregados da iniciativa privada recolhem de 8% a 11%, dependendo do salário. A nova regra prevê alíquotas que variam de 7,5% a 14%, distribuídas em mais faixas salariais. Para o funcionalismo, cuja cobrança padrão é de 11%, a cobrança pode chegar a 22% para quem recebe R$ 39 mil ou mais. O modelo foi pensado para garantir que quem ganha mais pagará mais que os que ganham menos. A contribuição progressiva é correta e positiva, dá surte efeito no curto prazo, mas deve ser pedida para todas as categorias, inclusive para os militares, aponta Medeiros. A proposta de reforma para os militares apresentada. Opa, só um segundo. Está tudo ok aqui. Apresentada. Oi, só um minuto. Vamos lá. Então, apresentada a parte pelo governo, unifica a contribuição de todos os beneficiários do sistema e passa a ser de 10,5% sobre o valor integral do rendimento bruto a partir de 2022. Cabos e soldados estarão isentos dessa contribuição durante o serviço militar obrigatório. Hoje, ativos e inativos contribuem com 7,5% sobre o rendimento bruto. Mas, afinal, as mudanças vão pesar mais para algum grupo? Subindo aqui.
Ainda que individualmente a reforma piore a situação de todos os trabalhadores brasileiros com regras mais rígidas, a FNE defende que, quando olhamos o coletivo, a mudança será positiva para a sociedade como um todo. A partir do momento em que o governo consiga controlar as contas públicas, o Estado terá maior capacidade de investir recursos em educação e saúde, duas áreas que, quando sofrem cortes, atingem muito mais os pobres, afirma. Para o economista, não há dúvidas de que, na equação das novas regras da aposentadoria, serão os segmentos mais ricos os mais punidos. Pegue um exemplo de um funcionário público. Hoje, ele se aposenta com 53, 54 anos. A reforma, para chegar ao salário integral do benefício, ele terá que trabalhar até os 65 anos, 10 anos a mais. Já a alíquota dele pode chegar a 18%, enquanto o trabalhador urbano mais pobre será de 7,5%. Outro aspecto que pune os mais ricos, segundo o economista, é que, com a reforma, todos os servidores, inclusive deputados, senadores ou juízes, vão ganhar no máximo R$ 5.800 de aposentadoria. Proporcionalmente, o custo individual é muito maior dessas pessoas e, nesse sentido, a reforma é justa. Todo mundo está sendo punido, mas os mais ricos mais. Não é à toa que os servidores estão contra, explica Tafner. A visão de Denise Gentil é completamente oposta. Para a economista, a reforma é desalentadora e não combate privilégios. Se quisesse combater, não usaria a Previdência como estratégia, e sim a reforma tributária. O que o projeto quer é desconstitucionalizar toda a proteção social. Sem segurança jurídica, as pessoas irão trabalhar sem perspectiva de se aposentar, afirma Gentil. Na avaliação da professora da UFRJ, as mulheres, professoras, os trabalhadores rurais e os beneficiários do benefício de prestação continuada serão os maiores prejudicados. Pensando em cortes, a estratégia é de eliminação, eliminar as pessoas de alcançar a sobrevivência na velhice. Na avaliação de Medeiros, dizer que quem pagará mais o ônus das mudanças na aposentadoria serão os pobres é equivocado. Muita gente vai pagar. O que precisamos fazer é uma reforma que alie responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Esse projeto foi desenhado de tal maneira que todo mundo sai perdendo, mas o ideal é fazer mudanças para que os pobres percam menos vidas. Para o pesquisador, a distribuição das aposentadorias é hoje extremamente concentrada e ainda maior que a desigualdade do mercado de trabalho. Isso traz uma mensagem importante. Se você economizar no topo, você economiza a maior parte dos recursos. Se você não fizer concessões para as categorias que estão no topo, você consegue economizar muito mais que apertando as pessoas da parte de baixo, explica Medeiros. Apesar de avaliar que a reforma traz uma série de medidas positivas, o pesquisador afirma que o governo continua lançando medidas que protegem professores, militares, policiais, mas não está interessado em propor medidas para ajudar os mais pobres. A reforma mira a economia fiscal, mas não se preocupa em melhorar a aposentadoria de ninguém, ela só tira. É compreensível, dado o rombo nas contas, mas, para os mais pobres, é necessário criar mecanismos de proteção um pouco melhores, conclui. Então, aí nós percebemos, né, que o texto, muito importante, tá, gente? Observar a fonte do texto, né, o texto ele foi retirado aí, né, da internet, né, do Brasil, é o País, né, um jornal, foi um texto adaptado, né, então nós temos aí no texto uma pequena, né, reportagem sobre, né, a reforma da Previdência, que gerou muita discussão, né, no ano de 2019. E aí 3 especialistas falam, né, no texto, certo? Vamos lá, olha só.
Professora, é comum, né, a banca trazer, vocês vão perceber que nós temos 4 questões de interpretação textual, certo? Sendo que a primeira, ela está ligada mais à questão da tipologia textual e da linguagem, do que propriamente da compreensão do texto. As outras 3, sim, né, vão envolver a compreensão e a análise, que é o que a gente chama de interpretação, tá certo? Então, quando a gente chegar em algo importante, né, em alguns enunciados, que tem alguns conteúdos que são importantes, a gente compreender melhor a interpretação de texto, tá? Eu vou fazendo os devidos comentários. Então, essa primeira questão, tá, vai tratar sobre o texto em geral, a linguagem que o texto tem, a tipologia que o texto tem, o tipo de gênero textual. Aí é um dos conteúdos, né, que a banca vem cobrando com frequência. Tipologia textual, gênero textual, e aí vale salientar que nós temos 5 tipologias, né, narração, descrição, exposição, injunção e argumentação, e dentre essas 5 tipologias, nascem os gêneros textuais, né? Que são a materialização do texto, né, no dia a dia. É o texto, de fato, na prática, o gênero nada mais é do que um texto materializado. E aí, né, as tipologias, elas se materializam de diversas formas, né? Vai depender do objetivo de cada texto, certo? Em um outro momento, a gente vai falar um pouco mais a respeito desse assunto, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui na primeira questão. Vamos direto ao ponto. No que diz respeito ao texto em estudo, é correto afirmar que. Aí, quem nunca assistiu aula comigo, tá? Vamos aprender logo aqui um detalhezinho. Eu não vou resolver a questão, né, sozinha, não. Eu vou dar um tempinho para vocês lerem, certo? Vocês vão tentar fazer, em seguida eu comento a questão. Vamos lá? 2 minutinhos aí para fazerem a leitura. O vídeo não vai ficar, a gravação, a aula não vai estar gravada, tá, gente? Eu vou só fazer silêncio aqui enquanto vocês leem a questão. E podem ficar à vontade no chat, né, para dizer o que acham, se é letra A, se é letra B, só precisa escrever, tá? Nessa hora não precisa ligar o microfone, tá bom? Vamos lá, lendo. Bora lá, então, corrigindo, tá, gente? Letra A. No que diz, desculpe, vou ler o enunciado. No que diz respeito ao texto em estudo, é correto afirmar que aborda uma questão do mundo real, até aí, tudo bem. Né? Do cotidiano, sim, tudo bem, é uma questão, né, que nessa época, 2019, afligia a todos, e é uma questão muito pertinente, né, e que é apresentada exclusivamente no segundo parágrafo, aí não, né? O texto inteiro trata da questão, que é a mudança nas regras de aposentadoria, certo? Letra B. Já inserido no domínio do jornalismo, né? O próprio texto a gente já percebe pela sua estrutura, né? A fala dos especialistas, né? Dividido aí em tópicos, né? De fato, é uma reportagem curta, mas é uma reportagem, certo? O objetivo é deixar os leitores mais informados e conscientes frente a determinadas questões da vida. Exatamente. Gabarito letra B, mas nós vamos olhar as demais, porque para a gente dizer que uma alternativa está certa, a gente precisa encontrar os erros das demais, né? Então, vamos lá. Restringe sua composição à escrita de estruturas típicas da oralidade. Professor, o que são estruturas típicas da oralidade? São abreviações, gírias, e aí a gente percebe que o texto é muito formal, né? Não tem, né, esse tipo de construção. E ainda por cima tem aqui uma divergência, né? Se são típicas da oralidade, conforme a exigência própria do suporte, quem é o suporte do texto? O texto ele veio no jornal, o jornal não requer
essa linguagem coloquial. A linguagem do jornal, né, principalmente quando escrita, ela é uma linguagem mais formal, certo? A letra C está errada. É escrito em uma linguagem acessível? Não é uma linguagem difícil, mas traz alguns termos, né, mais técnicos, né, formais. Não está difícil, não está num nível elevado demais, mas não está também muito simples. Pois os destinatários previstos são os leitores do jornal, identificados como pertencentes, em geral, a uma classe iletrada. Se fosse uma classe iletrada é quem não tem, né, a cultura literária, quem não tem a cultura da leitura. Então, a alternativa D, né, também está errada, ok? Então, segunda questão. Aí nós já vamos ter uma questão mais voltada para a compreensão. É preciso que você lembre o que leu no texto, e aí vamos dizer lembre, porque nós não vamos ter como ficar indo e voltando no texto, tá? Para que vocês resolvam, tá bom? Então, vamos lá. Quando ela fala exclusivamente, fica errada. Exatamente. Fujam dessas questões que generalizam demais, né? Tá? Em geral, essas questões, elas não são gabarito, né? Vamos lá, lendo a segunda. Vamos lá. Então, a questão aí, ela já vai, né, direcionar um pouco para um conhecimento mais específico, né, a respeito do texto. Então, segundo o texto, é correto afirmar que os especialistas consultados, eles apontam a criação de alíquotas de contribuição progressiva para o setor privado e público como uma medida positiva na melhoria da distribuição de renda. Não, veja, se você, né, lembrar, não dava para ficar indo e voltando, é, eles falam, sim, dessa contribuição progressiva, certo? Mas não é para a questão da distribuição de renda, né? É para a arrecadação, certo? Porque ele vai dizer que quem recebe mais vai pagar mais, né? Uma alíquota progressiva. Então, só o finalzinho aqui, né, na letra A, que está errado. Reconhecem consensualmente que a nova Previdência removerá privilégios e reduzirá desigualdades entre aposentados do setor público e privado. Então, existe, de fato, um consenso, né, entre todos eles, que alguns, né, eles não concordam que a reforma vai resolver o problema como um todo, mas vai tirar privilégio de uns, né, diminuir as desigualdades, principalmente essa questão da alíquota progressiva, né? Então, a letra B, até então, é a nossa opção. Ah, vamos dar uma olhada nas outras. Avaliam a reforma da Previdência como desprovida de propostas que melhorem a distribuição de renda? Não, aí a gente estaria discordando do que eu disse anteriormente, né? Se eles avaliam de forma positiva essa questão da reforma da alíquota progressiva, então ela não é do todo ruim, né? Então, letra D. Consideram correta e positiva a contribuição progressiva, tal como é proposta na reforma apresentada pelo governo, sem ressalvas? Opa, sem ressalvas não. Né? Cada um aí deles traz alguma ressalva, traz alguma, né, sugestão de melhoria. Então, nosso gabarito, né, meu não, da banca também, né, letra B, tá certo? Então, olha, gente, as questões de compreensão, essa questão é uma questão de compreensão, né? Quando vocês tiverem o material em mãos, é muito importante, se vocês puderem, inclusive, ter sempre esse cuidado de voltar no texto. Hoje não deu tempo a gente fazer isso, mas é muito importante esse voltar no texto para conferir, né, as informações, tá certo? Vamos lá na terceira questão. De acordo com o texto, assinale a opção em criar a associação correta entre a tese apresentada e o especialista que a defende. Veja bem, é uma questão,
Eu gosto de dizer que esse tipo de questão, vou parar um pouquinho para falar sobre a questão. Esse tipo de questão é uma questão que nos cansa, né? Você vai dizer, ou se o IB não disponibilizou ainda, não mandou no grupo do WhatsApp de vocês, eu vou pedir para eles colocarem no grupo em que vocês estão inseridos, tá certo? Não foi colocado ainda. Veja bem, eu costumo dizer que é questão que preguiçoso perde. Por quê? Você precisa voltar no texto várias vezes, né, para conferir. Não existe essa história de, na hora do concurso, eu li o texto e entendi, agora eu vou fazer aqui. Não, gente. Voltar no texto tantas vezes quantas forem necessário, né? É importante, às vezes a gente perde uma questão no piscar de olhos, só porque não olhou direito, piscou na hora que estava lendo, perde uma questão como essa, que você tem que conferir a fala de cada um, certo? Uma questão que agora, né, não dá tempo a gente fazer, tá bom? Eu vou deixar aqui ela, vou passar, tá bom? Porque não vai dar tempo de vocês conferirem, vocês vão fazer isso depois, eu vou mandar o gabarito no final da aula, tá certo? Tá? Vou postar aí no grupo de vocês. Veja bem, agora essa daqui já dá para fazer. Eu queria deixar, eu mostrei ela só para explicar mesmo. Questão de número 4. Leia atentamente o fragmento. Veja só. Quando a banca trouxer uma questão, né, como essa, quando ela traz o fragmento, então aí você já pode ficar descansado, não precisa voltar no texto. Né? O fragmento já está aí, é a partir dele que você vai fazer a sua análise, certo? A quarta questão, vocês vão fazer agora a partir desse fragmento que vocês estão vendo. Vou esperar um pouquinho. E aí, gente, vamos lá? Posso resolver? Se você não fizer concessões para as categorias que estão no topo, você consegue economizar muito mais que apertando as pessoas da parte de baixo. Considerando a explicação apresentada, é correto deduzir, a partir do que você leu, qual é a dedução que você faz? Cuidado com esse tipo de questão, tá, gente? Dedução, quando você diz, mas dedução é a minha opinião. Opa, você tem que deduzir a partir de elementos que sejam coerentes, né, com o texto, com o fragmento que foi aí destacado. Então, veja só, fazer concessões para as categorias do topo, a fim de economizar mais, tem que ser feito é justamente o contrário. Ele diz, se você não fizer concessões, quer dizer, quando você não faz as concessões, né, aos ricos, você consegue economizar mais. Então, fazer concessões a fim de economizar. Não, se não fizer. O que é fazer uma concessão, professora? Concessão é fazer determinadas permissões, aquela história do jeitinho, né? Eu vou tirar ali, né, a alíquota maior de quem ganha mais. Mas, espera aí, fulano, né? Vou fazer aqui uma concessão para fulano, para os trabalhadores de tal categoria. Né? Então, estou fazendo concessões. Se não fizer, vai ganhar mais. A letra A está dizendo o contrário. Né? Letra B. Economizar mais apertando as pessoas da parte de baixo? Não, não é assim que a gente vai economizar. Se não fizer concessões, né, vai economizar para não ter que apertar quem está mais embaixo, mais pobre. Né? Gabarito S, letra C. Né? Economizar no topo para se poupar a maior parte dos recursos. Né? No fim das contas, é isso que está dito. Veja, dedução é aquilo que está implícito, aquilo que, né, eu entendo, subentendo a partir do que foi lido. Então, a letra C tem esse entendimento. Letra D, vamos olhar o que é que diz a letra D. Fazer concessão para as pessoas da parte de baixo, de jeito nenhum, ele está dizendo que não é para fazer concessão, nem para quem está em cima, nem para quem está embaixo. Então, gabarito, letra C.
tá? Questão de número 5 é uma questão muito cobrada, né? Não só pela banca UES, mas por qualquer banca, é um conteúdo que está presente em todo e qualquer concurso, que são as conjunções, certo? É muito importante, né, estudar as conjunções, o valor semântico que elas têm, certo? Dá para resolver, às vezes, só pela interpretação, tá? Vou deixar vocês fazerem aí a questão de número 5. A prova da UPA fosse só interpretação. Infelizmente, Leila, não é. Mas dá para estudar alguns conteúdos, fazer uma boa prova, sim. Olha aí, alguns já responderam. Gabarito, muito simples, né? A relação de sentido. Qual o sentido que a conjunção destacada aí tem no texto, né? Dá para ir até mesmo para eliminação, né? Não usaria a previdência como estratégia, e sim a reforma tributária, né? Então, o qual é aí, olhe que vocês estão cegando os olhos de vocês. Vocês estão levando em conta o que está escrito e esquecendo o sentido. Ó, esse E tem sentido de algo a mais, gente? Tem certeza que é uma adição? Não usaria a Previdência como estratégia, mas sim a reforma tributária. Esse sim tem uma ideia de oposição, é um A com o sentido de mas. Porém, uma coisa é contrário, está dizendo que não faria uma coisa em detrimento da outra, certo? Então, a professora aí pode sim, gente. A gente tem a mania de decorar, tal conjunção é sempre tal coisa. Não. Determina o valor da conjunção, é o sentido que ela está tendo naquele contexto. Então, gabarito da banca, a letra A está certíssimo, viu? É um E com o sentido de oposição. O uso da vírgula diante dele também já nos ajuda. Se fosse um E aditivo, apenas um E, não há necessidade de colocar vírgula quando ele é adição, ok? Então, gabarito, letra, o olho de muita gente, né? Que foi somente olhando para o E, que comumente é aditivo, certo? A questão de número 6, né? Pronto, é outro tipo de questão que preguiçoso perde, né? Por que, professora? Porque tem que fazer o vai e vem no texto. É uma questão de elemento de coesão, elemento referencial, né? A coesão textual, que é a ligação entre as partes, a coesão do texto, ela é tanto feita com auxílio das conjunções, das preposições, dos pronomes, né? E quando a gente usa os pronomes, né, em geral, é para fazer uma referência a algo que já foi dito, ou que vai ser dito, né? Então, ele pergunta aí, o pronome destacado na frase, mas aí é uma questão que vocês vão precisar voltar no texto para fazer essa conferência. Aí tem um detalhe, olha só, quando trouxer uma questão como essa, você não vai voltar somente na linha em que está a palavra destacada, porque se você fizer isso, você vai errar, porque o pronome isso ele faz referência, né, a algo, quando ele está no texto, algo que já foi citado, então isso pode ter sido citado bem antes, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse vai e vem. Tem gente que já leu o texto, né? Fazendo aí já a colocação, 116, a palavra, vou até voltar lá, né? 116, só para a gente conferir. Veja, ó, o isso está bem aqui, certo? Isso traz uma mensagem importante. Isso o quê? Isso o quê? Aí eu tenho que saber. Vamos lá, olhar.
Para o pesquisador, a distribuição das aposentadorias é hoje extremamente concentrada e é ainda maior que a desigualdade do mercado de trabalho. E isso, quer dizer, esse fato, né, isso que ele está trazendo aí como informação, faz uma mensagem importante. Então, vamos lá, olhar as alternativas agora. Ó, apresenta como referente a indicação seguinte, né, que vem depois, letra E. A. Expressão mercado de trabalho. A palavra mensagem, gente, como é que ele está se referindo à mensagem se mensagem está depois da palavra isso? Isso traz uma mensagem. Isso é um pronome que faz referência ao que já foi citado. Então, o gabarito é letra D. Esse isso faz referência à predicação anterior, ao que foi dito antes, certo? Que é justamente a frase anterior. Então, gabarito, letra D, ok? Cuidado com os detalhes. Questão número 7, veja, uma questão extensa, vai tratar do uso das orações, outro conteúdo também, cobrado com muita frequência. Aquiles levantou a mão. Aquiles, foi por acaso ou você quer falar? Acho que foi por acaso. Então, a questão 7, nós só faltam 3 questões, tá, gente? Eu vou concluir. A questão 7 requer aí muitas informações, muito conhecimento, que é o conhecimento das orações, o conhecimento das conjunções dentro das orações, certo? Aí eu vou deixar vocês fazerem, tá? Vou fazer uma correção rápida, mas é um assunto que durante o nosso curso nós vamos explorar, né, com detalhes, porque a banca cobra muito, tá? Toda a prova da UES, nós vamos ter uma questão lá sobre orações, tá bom? Então, em termos da oração também, né, que a questão envolve muito. Hein? Vou deixar vocês lerem. Vamos lá? Também. O que nós temos aqui, né? Ele traz um trecho e diz, no que concerne ao emprego das vírgulas, veja. Gente, vírgula é um assunto, ele vai trazer aqui, entre as alternativas, falar de função dos termos, falar de orações. Ora, professor, e o conteúdo não é vírgula? Gente, vírgula é um dos últimos conteúdos que a gente tem que estudar quando estiver aí nesse preparatório. Por quê? Porque para entender, né, as regras do uso da vírgula, eu preciso sim saber sobre a função dos termos, diferença entre o sujeito, predicado, os complementos, né? Preciso saber do uso da vírgula dentro das orações, então, eu preciso saber o que é uma oração coordenada, o que é uma oração subordinada. Então, tudo isso implica, né, no uso da vírgula. Não adianta você querer memorizar as regras do uso da vírgula, né, porque muita gente não aprende, porque acha que é só decorar a regra, mas não sabe o que é um aposto, o que é um vocativo, o que é uma oração. E aí não vai entender nunca. Decora, mas na hora que vê, na prática, não consegue fazer essa análise. Né? É um dos últimos conteúdos que vocês têm que estudar, depois que já tiverem visto morfologia, função dos termos, orações, tá? E aí nós vamos aqui, ó. O país escutou 3 economistas. Paulo Tafner, aí vai explicar quem é Paulo Tafner, um dos maiores especialistas em previdência no país. Isso aí é um aposto, certo? Em seguida, o pesquisador Marcelo Medeiros, aí, ó, tem a vírgula para separar o aposto e a vírgula para separar a sequência. Paulo Tafner, o pesquisador, e Denise Lobato. Então, tem uma enumeração dos seus respectivos apostos. Ó. Em seguida, tem pesquisador Marcelo, aí vai dizer quem é Marcelo, explica quem é ele. Em seguida, tem Denise. Então, enumera, né? E faz as explicações. O aposto é um termo explicativo, certo? Então, gabarito, letra A, ok?
Gabarito, letra A. Então, vamos lá. Alguém disse, ficou em dúvida nas orações intercaladas e orações subordinadas. Só que não tem oração subordinada, né? Os apostos aí não estão em forma de oração, certo? Os apostos são apenas termos sem a presença de verbo. Não são apostos oracionais, por isso que não são orações subordinadas, tá bom? Então, vamos para a questão de número 8. Questãozinha curta, envolvendo o plural das palavras. Estudar plural, professora, ixi, gente, aí envolve memorização. É um conteúdo que, inclusive, né, tem muito a ver com o nosso vocabulário, porque com as leituras, o nível de leitura que você tem. Porque a regra dos plurais, né, do plural das palavras, aí no caso, né, do substantivo simples, certo? Quando eu tenho uma palavra só, né, estudar o plural das palavras compostas é mais fácil. Por quê? A regra é aquela e pronto. No plural da palavra simples, né, que tem uma base só, às vezes não segue a regra. Por exemplo, nossa gramática diz que quando a palavra terminar em ão, em geral, né, ela vai se transformar, o plural vai ser feito com ões, né? Mas isso é a regra geral. A gente sabe que tem as exceções, né? Então, cidadãos, gabarito é a letra B, né? Cidadãos é uma delas, não se enquadra no ões, né? Um gabarito, letra B. Tem algumas regras, sim, que envolvem o plural das palavras, mas a gente precisa lidar mais com a exceção do que, no caso das palavras simples, com a própria regra. Questão de número 9 também é um conteúdo extremamente importante, é o uso da partícula que. As bancas têm trazido com frequência, principalmente a diferença entre a conjunção integrante e conjunção integrante e pronome relativo. É outro conteúdo também, o que e o se são dois conteúdos, né, as bancas com frequência vêm cobrando. Tá bom? Dei uma olhadinha para a gente fechar. E desde já, antes de vocês concluírem e irem saindo da sala, tá? Eu quero dizer que o IB Concurso, né, está preparado para receber vocês, certo? Nós estamos providenciando aí um material excelente, vocês vão receber uma apostila em PDF, claro, né, com toda a teoria, para servir como material de suporte, eu já estou organizando. Ah, professora, tem só questões da banca na apostila? Não, tem questões de outras bancas também, no mesmo nível da UES, mas aqui em sala de aula, nós vamos resolver apenas questões da banca, mas o material apostilado são para aquelas pessoas que têm dificuldade de procurar na internet, e às vezes nem todo site, gente, tem o conteúdo, né, de forma clara, certo? E aí, vocês vão ter acesso, sim, em língua portuguesa, de material. Outra coisa, a quem está aqui, me segue lá no Instagram, Sandra Costa Lima 2, tá? Eu vou fazer propaganda da minha assessoria. Eu tenho uma assessoria em correção de prova discursiva, em correção de redação, e aí não tem nada a ver com o IB, Sandra Costa Lima 2, esse é meu Instagram, estou anotando aí no chat. Quem tiver interesse de fazer uma preparação com correção, produção semanal e correção da redação, quem tem dificuldade, fala comigo lá no direct, que eu vou passar as orientações. Só não fala hoje, que eu ainda tenho aula depois daqui, não tenho como responder, tá? E eu estou fazendo um pacote com correções semanais para quem tiver interesse. Depois fala comigo no privado, lá no direct do Instagram, tá bom? Inclusive tem a propaganda lá, né, da minha propaganda, que é uma assessoria em correção de provas discursivas. Então, ficamos esclarecidos. Vou para o gabarito da questão, para a gente fechar, tá bom? Assinale a opção cujo termo destacado apresenta a mesma função gramatical do vocábulo que na frase, ó. A reforma da Previdência é o assunto, e aí,
Esse que se refere à palavra assunto. Assunto o qual, veja, esse que é um pronome relativo, está se referindo a um nome, assunto. Então, onde é que eu vou encontrar o que com essa mesma característica? Aqui na letra B. A prova, ou a nova regra prevê alíquotas, as quais, então, que se refere à alíquota. Professora, como é que eu tiraria essa dúvida olhando para as outras questões? Ó, esse que da letra A, ele está junto de um verbo. Ele não está fazendo, alguém acho que é pedindo para falar, eu deixo já. Ele não está fazendo referência a um nome. Esse que da letra C também está diante de um verbo, está, né? Completando uma oração. Esse que da letra D, ele está diante de uma preposição, né? Então, não está fazendo referência a nenhum nome. Então, esse quezinho vai falar aí da função do que. A primeira coisa que a gente vai tomar como base é o que está aí na frase que a banca deu. A reforma da Previdência é o assunto que está mexendo com o Brasil. Esse que, né, se refere à palavra assunto. A reforma da Previdência é o assunto qual está mexendo com o Brasil. Então, ela quer que você encontre o outro que tem a mesma função. Então, esse que é um pronome relativo que se refere à palavra assunto. Se a gente for testar, fazer esse mesmo vai e vem, né, o qual, a qual, os quais, nós vamos ver que aqui na letra B, ó, a nova regra prevê alíquotas, as quais, né, se refere à alíquota, ao nome, faz referência ao nome anterior. Se você olhar na letra A, você vai ter diante do que um verbo. Pronome relativo não faz referência a verbo. Na letra C, diante do que nós temos outro verbo. Pronome relativo não faz referência a verbo. Do mesmo jeito, aqui na letra D, nós temos uma preposição. Pronome relativo, ele faz referência a um nome, certo? Um substantivo. Então, gabarito, letra B, tá? Terceira questão nós não fizemos, tá, gente? Mas aí eu vou dar o gabarito, porque logo é uma questão que vocês vão precisar fazer o vai e vem no texto para confirmar quem disse cada coisa. Então, vocês precisam ler com atenção. Quando vocês fizerem essa leitura, vocês vão perceber que a resposta correta é a letra B. Né? A fala que ele trouxe aqui é, de fato, do Marcelo Medeiros. Era somente uma questão para conferir. Mas aí você precisava voltar várias vezes no texto. Bom? Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês venham participar conosco, tá bom, do curso. Vocês vão perceber que todo o trabalho vai ser feito para dar o melhor direcionamento a vocês. Por nada, obrigada também, Paloma, obrigada a cada um, tá?